E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Então, voltamos aí com toda energia nessa segunda-feira, dia 29, aparentemente. É 29 hoje? Dia 29 de outubro, nessa segunda-feira aí, voltamos com toda a energia do mundo para falar calmamente de um tema que é o tema da verdade diante da vida, que é um tema da constituição mesma da vida humana. Então começamos segunda-feira já com uma reflexão mais cabeça, por assim dizer, onde eu fritarei os miolos de vocês e não virá nada de mão beijada nessa live de hoje. Eu precisarei do esforço de vocês, da atenção, para que a gente possa colher os frutos aqui dessa live, do conteúdo dessa live, um conteúdo fundamental para que a gente possa entender do que é feita a vida humana. Então vamos aqui prestar atenção nesse momento de digestão, momento do almoço aí de muitos, momento do pós-almoço de muitos, momento da fome de muitos também. Então, queria saudar a todos que estão no Uber aí me ouvindo, que eu sei que tem um monte de gente que enquanto está no Uber vai ouvindo o podcast, tem aqueles que estão no carro também ouvindo depois, e aqueles que estão também nas suas conexões de avião aí nos ouvindo. Muito bom. Compartilhem aí essa live para que mais gente possa chegar aqui na nossa família. Boa, pessoal! Então, sobre o assunto da vida humana, antes disso, vai ser o assunto, Vitória, vai ser sobre a vida humana e sobre a liberdade e sobre a verdade. É um tema maximamente importante para todos nós que desejamos, no final das contas, sermos felizes, não é verdade? Então, antes disso, lembrando que o aulão sobre o relacionamento humano, relacionamento de marido e mulher, namorado e namorada, noivo e noiva, então para aqueles que querem, né, achar o seu chinelo velho, aqueles que estão com o seu pé doente, querem achar seu chinelo velho, aqueles que estão com o farol meio baixo, aí, meio desiludidos diante da vida, com traições, ciúmes, dificuldades, aqueles que estão, literalmente, falando em bom português, encalhados, não é verdade? Então, vai ter a aula aí do dia 5 de novembro, no qual falaremos sobre todos esses assuntos e muito mais, tratando também de tirar as dúvidas de vocês, não é verdade? Então, fiquem atentos aí, o link para a aula, né, para você pagar aí a aula, já está disponível nos stories, então quem não estava sabendo, que saiba agora, e vai lá e faça logo o seu pagamento para já garantir a vaga aí na nossa aula do dia 5 de novembro. Já tem gente para burro já, que já está dentro do aulão, né? Vamos ver se o servidor vai dar conta, tô brincando, vai dar conta sim. A gente liberou a opção de pagar em boleto para aqueles que, além de encalhados, não tem o nome limpo na praça e não tem cartão de crédito. Então o boleto também está liberado aí. Então a partir de agora, a gente já liberou o boleto também. Fiquem calmos, né? Então vamos resolver um problema de cada vez, né? Então não resolveu o problema financeiro, mas pelo menos o problema amoroso a gente vê se resolve isso e dá uma luz, tá bom, pessoal? Então vamos embora. Falar sobre o assunto de hoje. Já estão 3 minutos de enrolação. Eu nunca mais fiz isso, nunca mais enrolei ninguém por mais de 1 minuto. Então hoje valia a pena aí dar esses recados para todos os corações aflitos, né, que nos ouvem. O importante é a gente agora entrar aqui no tema da live de hoje. Chama aí os amigos para assistir a live com a gente. A gente entrar no assunto da live de hoje com uma reflexão um pouco mais cabeça. Parem, pensem e fiquem calmos aí, né, para que a gente possa pensar sobre o assunto. Então, se eu olhar para esse lápis aqui que está na minha mão, né, esse lápis na minha mão, a gente olha para esse lápis, a gente naturalmente, logo rapidamente, a gente consegue intuir qual que é, né, a materialidade desse lápis. Esse lápis é feito de madeira, tem um grafite aqui dentro, a ponta está queimada porque algum paciente adolescente infernal pegou meu isqueiro e tacou fogo aqui na ponta do lápis. A verdade é que a gente olha para esse lápis e, como todos os entes materiais, a gente consegue rapidamente ver qual que é a matéria desse lápis. A gente consegue saber do que ele é feito no final das contas. E muitos dos dramas, muito da tristeza, muito das ansiedades do homem contemporâneo está, né, em olhar para a sua vida e não saber de que diabos ela é feita. Se eu perguntar para você agora, meu caro ouvinte, meu caro espectador, meu caro fã, se eu olhar para você agora e perguntar para vocês que diabos é feita a vida humana? Do que a vida humana é feita? Qual que é a matéria da vida humana? De que é feita a vida humana? Provavelmente você vai travar e vai ter muita dificuldade em responder a essa pergunta. E o curioso, não é estranho que a gente fale, porra, Ítalo, é de mim mesmo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Qual que é a matéria? O que é a vida humana? Né? Qual que é a constituição? Qual que é a substância da vida humana? Ora, se a gente, né, e a vida humana é algo que a gente se depara todo santo dia. A gente se depara todo santo dia com a nossa vida humana. E a gente se depara todo santo dia com a vida humana de centenas de pessoas que estão ao nosso redor, e a gente pode se deparar com esse assunto, né? Rapaz, Ítalo, é mesmo, eu não sei qual que é a substância da vida humana, qual que é a substância da vida humana, né? E ora, se eu não sei de que uma coisa é feita, qual que é a constituição de uma coisa, né?
provavelmente eu não vou saber abordá-la, eu vou ter muita ansiedade, vou ter muita dificuldade em abordar a vida humana, seja a minha vida, seja a vida daquele que está na minha frente, aquele que eu amo, ou aquele que eu preciso servir, aquele que eu preciso cuidar, é ou não é? Então isso que a gente vai falar hoje rapidamente, né, com um quê de reflexão, por isso que eu preciso da atenção de vocês, né? Não adianta querer dispersar agora, senão vocês vão se enrolar. E eu posso garantir para vocês, eu posso dizer para vocês que a vida humana, a natureza da vida humana, ela é narrativa. Eu sei que é uma coisa que parece um pouco abstrata, a gente vai falar exatamente disso agora, porque de fato é abstrata, né? A substância da vida humana é narrativa. A substância da vida humana é a história que a gente está contando, que a gente está vivendo. Quando a gente olha para uma vida humana, a gente pega a substância dela, entendendo a história dela. Veja, não são apenas emoções. As emoções não são apenas... Não é escrever aqui embaixo. Não é só emoção, não. Mas tudo que compõe a história da vida humana, a narrativa da vida humana. Dito de outro modo, para que eu tenha uma vida humana, eu preciso estar dentro de uma história e todo mundo está dentro dessa história. Independente se a história foi você que tomou a posse, a caneta, né, que escreve a sua história, ou se estão contando a história para você, independente de se é você que tem uma porcentagem grande do controle da sua narrativa, ou se você não tem porcentagem nenhuma do controle da sua narrativa, de qualquer modo você está dentro de uma vida humana, você está vivendo uma vida humana, e essa vida humana, ela vai ser mais ou menos bem vivida, dependendo do grau de liberdade que você tem. Aqui está o grande ponto central pra gente. Olha só, a liberdade, ela é elemento constitutivo, a liberdade ela é elemento constitucional, a liberdade é um elemento fundamental para que você tenha a sua vida humana. Veja bem, para que você possa contar a sua história, para que você possa de fato contar a sua história, para que você possa de fato estar dentro da sua vida, para que de fato você possa saborear a natureza da sua vida humana, para que de fato você possa saborear a substância da sua vida humana, você precisa ter um grau de liberdade aceitável. Você precisa ter um grau de liberdade que de fato permita que você conte a história da sua vida, que de fato permita que você construa a história da sua vida. Ora, sem liberdade, sem um grau de liberdade, você vai ter uma vida humana frustrada. Sem um grau de liberdade, você vai ter uma vida humana achatada. Sem um certo grau de liberdade, você vai ter uma história amputada das suas possibilidades. Por isso que exercer a liberdade, ter o domínio da liberdade na sua mão é fundamental. É fundamental para que a gente possa ter uma vida humana, que a gente possa olhar para trás e dizer o seguinte: porra, essa vida humana foi bem vivida. Essa vida humana de fato valeu a pena ser vivida. Ora, essa vida humana é minha, porque eu de algum modo escrevi a minha história. Veja bem, não de modo egoísta, não, mas com controle possível nesse mundo, que não é o controle total, mas é com o controle das escolhas dia a dia. E aqui escreveram, é isso que eu ia falar agora, Ítalo, mas nem sempre a gente tem liberdade. É verdade, nem sempre a gente tem liberdade. Vou te dizer qual que é o grande vilão, o que mata de fato a liberdade no coração humano, o que de fato mata a liberdade no coração humano. Veja bem, não é um regime opressor, né? Não é você ser jogado no cárcere, não é apenas isso. Isso tira de algum modo um tipo de liberdade da gente. Tira mesmo, né? Quer dizer, se você for jogado no cárcere, você está, né, de algum modo, você está privado de um tipo de liberdade. É óbvio, a liberdade de ir e vir. A liberdade de vir. Se você está num regime opressor, você está, às vezes, privado, né, de uma certa liberdade. Por exemplo, liberdade de empreender, liberdade de ter a sua propriedade privada, por exemplo. Liberdade, às vezes, até de exercer a sua religião de modo público. Às vezes, esse tipo de liberdade também está tirada do ser humano. Às vezes existem momentos históricos ou alguns países do mundo que as pessoas não têm este grau de liberdade. No entanto, a liberdade constitucional, a liberdade necessária para que você tenha uma vida humana é a liberdade que deriva, é a liberdade que aparece, é a liberdade que nasce através de um ventre chamado verdade. Quando a pessoa, ela está acostumada, quando ela está disposta, quando ela está comprometida em estar no reino da verdade, quando ela está comprometida a estar no reino da verdade, esse sujeito ele vai experimentar uma indecente liberdade, uma surpreendente liberdade, algo que chega a constrangê-lo. Quando o sujeito ele passa a viver no reino da verdade, algo acontece na biografia dele. Ele
não é verdade? Por exemplo, alguém que está no reino da verdade do relacionamento. Pessoas que não têm, né, não tem nada a esconder, por exemplo, não é verdade? Não tem nada a esconder. A mulher pode olhar meu WhatsApp tranquilamente, a mulher pode olhar minhas conversas aqui no Instagram tranquilamente. Bem, tranquilo, não tem nada a esconder, não tem nada a esconder. Ou seja, eu vivo no reino da verdade do meu coração, na verdade do meu relacionamento. Veja, ele vai ter uma grande liberdade também, ele experimenta uma liberdade, quer dizer, a liberdade de poder deixar seu celular em cima da mesa, a liberdade de poder tranquilamente, sem angústia, sem ansiedade, né, ver, né, que a sua esposa, seu marido, sua noiva, seu noivo, olhem ali o que o outro está conversando, não tem nada a esconder, então eu vivo no reino da verdade, eu experimento uma liberdade. Ora, esse exemplo trivial, esse exemplo bobo quase, esse exemplo diminuto, pequeno, ele exemplifica, ele mostra, ele demonstra pra gente algo que pode ser experimentado num domínio muito mais amplo, num domínio macro, num domínio muito superior da vida humana. Quer dizer, você ter a liberdade de escolhas verdadeiras, você ter a liberdade mesmo de poder escolher aquele que você nasceu para ser, na verdade você nasceu para ser, bem, isso é fundamental. E aí, né, para isso é importante a gente, em primeiro lugar, a gente dominar, né, o reino da verdade. E aqui algumas pessoas vão falar o seguinte, Ítalo, eu não sei se a verdade existe, a verdade é algo que é algo construído, né, a verdade é algo que eu não posso nem tocar. Veja, calma. Não estamos aqui numa aula de metafísica, não estamos uma aula de filosofia. A gente poderia falar de filosofia e metafísica durante muito tempo. A gente poderia falar, já dei aula de metafísica e de filosofia durante muito tempo, e não é a ideia não é essa, né? Definir a verdade metafísica, a verdade, não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus, não estou falando disso ainda. Eu estou falando de algo ainda muito anterior a isso. Eu estou falando de algo muito anterior, algo que é quase também trivial, quase bobo, quer dizer, é você, né, estar diante de si, é você saber, quando você está mentindo, meu filho, você sempre sabe que você está mentindo. Eu estou falando dessa verdade. Eu não estou falando da verdade metafísica. Eu não estou falando da verdade das verdades eternas, você está entendendo? Eu não estou falando daquelas verdades universais, eu não estou falando da Santíssima Trindade, eu não estou falando de nada disso. Fica calmo, fica tranquilo. A gente não precisa chegar tão longe assim para que a gente possa viver no reino da verdade. Eu estou falando daquele domínio próprio do teu coração, que você sabe quando você está mentindo, você sabe quando você está falseando. Todo mundo sabe quando está diante da mentira, porra. Todo mundo sabe quando está diante da mentira. Eu estou falando deste domínio. Eu estou falando do domínio do teu coração, veja, não é um domínio afetivo, não é um domínio emotivo, é um domínio biográfico. Você sabe, porra, quando você tá mentindo. Eu sei quando eu tô mentindo. Eu tô falando desse falseamento, dessa falsificação da vida, dessa falsificação dos pensamentos, dessa falsificação das palavras. Eu tô falando deste domínio da verdade. É desse aqui. Não tenta fugir, não tente fugir da responsabilidade diante da verdade, né, apelando para o quid est veritas, o que é a verdade, né? O que é verdade? A verdade existe, meu filho. Para de bobeira, sem implicância. Não chega tão longe, não complica a tua vida. Se você não tem treino filosófico, se você não tem treino metafísico, se você não tem atenção para as verdades da filosofia, da metafísica, não vem com esse papo de querer ficar aqui negando a verdade. Para com isso. Eu tô falando de uma coisa muito anterior, eu tô falando de uma coisa que vai simplificar a tua vida. Você tá entendendo? Não voe tão alto com asas tão curtas. Você vai cair desse voo e vai quebrar os dentes. É isso que acontece com todo mundo. A gente tem que saber aonde dar pé. Veja, se você não tem capacidade de manter atenção em coisas simples, em coisas triviais, não se ponha perguntas tão determinantes, tão profundas assim. Por quê? Porque para responder perguntas muito profundas, para responder perguntas muito determinantes, para responder perguntas muito universais, você vai precisar de muito treino filosófico, que você pode atingir, inclusive. Estou falando que você não vai atingir, não. Mas antes disso, é importante você ter uma certa calma diante das coisas da vida. É importante você olhar para as verdades da vida e falar, bem, essas coisas existem ou não existem? Eu estou dentro delas ou não estou dentro delas? É disso que eu estou falando. Estou falando de coisas muito triviais, de coisas muito práticas, né? Quer dizer, veja bem, a gente sempre sabe, né? A gente sempre sabe que a gente entra numa discussão, né, por exemplo, e quer vencer a discussão a qualquer custo. A gente sempre sabe, se você é um pouco honesto, você sempre sabe se você de fato estudou aquele assunto ou não. Se de fato você tem experiência daquele assunto ou não. E você pode esquecer isso, você pode fingir que não está olhando para isso na base apenas de querer vencer, por exemplo, não é verdade? Veja, às vezes tem uma discussão ali sobre uma questão econômica, uma questão de ordem social. Sei lá, você está com teu amigo, com a tua amiga, está num bar, está numa festa com a família, e você entrou numa discussão, em algum momento você notou que a outra pessoa que está do outro lado sabe mais sobre macroeconomia, por exemplo, mas você tem umas 2 ou 3 sacadas, 2 ou 3 tiradas na manga, e você fica insistindo naquilo ali, mesmo sem ter estudado, mesmo sem ter meditado, mesmo sem sequer ter interesse no assunto. Você só quer ter razão, você está entendendo? Você não estudou aquilo, você não sabe daquilo, ou seja, você fugiu do
reino da verdade, você está no reino da mentira, você está só diante da pose, você quer manter a tua pose. Então veja, aqui é importante um certo exercício de autoconsciência, um certo exercício de clareza, para que a gente fuja do reino da mentira. Sempre que a gente entrar no reino da mentira, a gente nota que a gente entrou no reino da mentira, e aqui está a esperteza daquele que quer ter uma substância da vida humana. Aquele que tem uma substância da vida humana. Quando você entrou no reino da mentira, né? Porque você quer ter razão, porque você quer manter tua pose, porque você quer pagar de esperto, porque você quer pagar de engraçado, você quer pagar de inteligente, né? Recue, saia desse domínio, saia desse reino da mentira. Se você não parou para analisar uma situação, veja bem, se você não parou para analisar uma verdade, se você não parou para analisar um fenômeno, não precisa ter opinião sobre esse fenômeno, meu Deus do céu. Não precisa ter. Né? Fica quieto, ouve de quem sabe. Ou se o outro cara que está na tua frente é outro ignorante igual a você, encerra o assunto, nenhum dos dois domina nada. Estão só querendo dar palpite, estão querendo dar opinião, estão só palpiteiro, né? Então quando a gente entra no reino do palpite, a gente sai do reino da verdade, porque a gente quer manter a nossa pose. E como eu disse, sem a verdade, sem estar instalado no reino da verdade, você perde a capacidade de ser livre. Por quê? Porque você se aprisionou a um reino de fantasia. Você está entendendo? Quando você foge da verdade, você foi para um domínio da fantasia, para o domínio da mentira. Lá não existe liberdade. Por quê? Porque não tem conexão com a realidade. Então veja bem, verdade, realidade, liberdade. Isso é o que vai te dar a felicidade. Isso é o que te dá o sentido. Isso é o que te faz poder experimentar o sentido mesmo da vida. Quando você está na verdade, você se instala na realidade e você então, portanto, começa a poder escrever uma história que vai ter substância. A tua vida passa a ter substância. Por quê? Porque você pode exercer com liberdade. Você passa a ter liberdade. Você passa a poder escolher o bem. Por quê? Porque você está dentro. Você está dentro da realidade da vida. Você está dentro da realidade da vida usando a verdade como guia. Então você passa a ter liberdade. E quando você tem liberdade, você pode escrever a narrativa da sua vida. E lembra que eu falei no início dessa live? Qual que é a substância da vida humana? A substância da vida humana é narrativa. Sem uma história contada em primeira pessoa, a sua vida perde substância. É como se ela perdesse a própria natureza, como se ela não fosse deixando de existir, como se você não pudesse mais tocar a sua vida. E quando a gente está diante dessa realidade chamada vida humana, e ela não tem substância, a gente olha para ela e ela não tem substância, a gente se desespera, a gente fica amargurado, a gente fica ansioso, a gente perde o prumo, a gente deprime, a gente se entristece, a gente perde a felicidade, que é uma das coisas que a gente mais quer na vida. A gente perde a felicidade, é óbvio, porque a gente não está numa realidade que tenha substância. Então veja, para que a tua realidade, para que a tua vida tenha substância, você precisa de narrativa, uma narrativa em primeira pessoa. Para que você possa narrar a sua vida em primeira pessoa, você precisa de liberdade. Você precisa de liberdade. Sem a liberdade, né, de escolher o bem, sem a liberdade de escolher aquilo que é a tua própria vida, você se entristece, porque a tua vida perde substância. E para que você possa ter liberdade, você precisa viver no domínio da realidade, iluminada pela verdade. Percebeu? Falei que precisava prestar atenção na live de hoje. Então veja, para que a felicidade não é algo muito difícil de se conquistar, mas esse domínio, a felicidade não é difícil de conquistar, mas esse domínio, mas esse círculo, né? Mas essa lógica, ela precisa estar vista, né? Ela precisa estar sendo vivida. Sem narrativa, sem substância, a tua vida perde, ela deprime, ela perde luz, ela perde brilho, ela perde características necessárias e importantes, você não consegue ter uma vida própria. Você vai olhar para trás na tua vida, né? Você vai olhar para trás para aquilo que você viveu e falar, porra, quem viveu isso? Não fui eu, né? Não fui eu que vivi isso. Eu tô numa vida que não tem substância. Eu passei, como dizem, né? Eu passei pela vida a passeio. Eu passei pela vida sem deixar rastro. Eu passei por uma vida fora de prumo. Eu passei pela vida, né? E veja, né, não significou nada. Eu estou numa leveza aqui, eu tô numa coisa que não tem substância. Eu olho para a minha vida, eu vou olhando para aquilo que eu vivi e não tem forma. Eu não consigo pegar a minha vida, né, com uma densidade de um queijo bola, né? Não tem nada mais denso que um queijo bola, né? Você corta um queijo bola, aquilo é denso, né? Assim deve ser a vida humana. Veja, densidade não é tristeza, densidade não é seriedade, não, densidade é substância. A sua vida pode ter uma substância de felicidade, por exemplo, pode ter uma substância de alegria, pode ter uma substância de serviço, pode ter uma substância de sacrifício. Eu não sei qual que é a narrativa que você precisa viver para ser você. Eu não sei. O que eu sei é, sem liberdade, a sua vida humana perde substância. E só se alcança a liberdade se você viver no reino da verdade, instalando-se na realidade. Veja, não vamos trair a nossa consciência, não vamos trair nosso coração, não vamos trair nosso espírito
Sempre que a gente notar que a gente entrou numa discussão, entrou numa situação e a gente apostou na mentira, na falsidade, na implicância, na teimosia, a gente está perdendo substância. A nossa vida está perdendo substância e o caminho natural é o entristecimento. Então não vamos ser trouxa, não vamos ser tonto, né? Vamos apostar na verdade que nos instala na realidade e nos leva, portanto, à liberdade que vai transformar nossa vida numa verdadeira felicidade. Boa, pessoal, é isso. Vamos nessa. Um abraço, fiquem com Deus e amanhã voltamos com tudo. Tchau, tchau, pessoal. Abraço. Inscrevam-se lá na aula sobre relacionamentos que vai acontecer no dia 5 de novembro, às 9 da noite. O pessoal do boleto aí já pode pagar, também pode pagar em cartão de crédito, acho que tem outra forma de pagamento lá também, tá bom? O link para essa aula está nos stories do meu Instagram. Muito bom, pessoal. Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã.